Mais uma vez, bom dia, galera do YouTube. Aqui quem fala é o Josias Castor. Gente, eu vou inserir aqui a matéria que está incluída dentro do quadro Esclarecendo a Bíblia Corretamente, que é toda segunda, toda quarta, toda terça, quarta e quinta. E sexta. Terça, quarta e sexta. Bom? Só que a partir de setembro vai mudar. A partir de setembro esse quadro vai ser segunda, quarta e sexta. Ok? E também será segunda, quarta e sexta eu analisando a letra da canção, que eu vou inserir logo mais depois do almoço. Ok? E o versículo que eu preparei hoje aqui, gente, há uma confusão entre muitos crentes a respeito desse versículo. Ela está em Salmos 105, versículo 15, que diz o seguinte: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Bom, numa interpretação popular, quer dizer o seguinte: o que muitos têm interpretado esse versículo popularmente: não se deve falar mal dos líderes da igreja, mesmo que eles estejam agindo de modo errado. É aquela ideia: o pastor é ungido de Deus, você não pode falar mal dele. Entendeu? Pois eles são ungidos do Senhor, como eu acabei de falar. Esta é a interpretação que muitos crentes têm falado. Não, você não pode mexer no pastor porque o pastor é ungido de Deus. Não pode tocar nele. Mas há a interpretação correta. Não devemos falar mal de ninguém, seja um líder da igreja ou de um membro comum, pois todos os crentes são ungidos de Deus. E a Bíblia nos proíbe a ficar falando mal dos irmãos. Só que aí, gente, não é que eu discordo dessa interpretação correta, mas não é só isso. Eu vou dar a minha opinião a respeito desse versículo. Gente, tudo bem, não devemos tocar nos ungidos do Senhor, não devemos falar mal dos líderes. Só que eu penso o seguinte: se o líder espiritual cometer pecado contra Deus, meu modo de ver, não devemos respeitar. Devemos sim orar por eles, para que Deus tenha misericórdia. Mas respeitar como líder, ele estando em pecado, primeiro que nem nesse lugar eu não fico mais. Eu vou para outro ministério. E segundo, que muitos esquecem quando leem esse versículo: o ser humano, o líder espiritual é ser humano. O líder espiritual é tão pecador como nós. E ele está sujeito a pecar a qualquer momento. Então, é assim. Devemos respeitar os ungidos de Deus? Devemos. Desde que eles estejam em santidade com o Senhor. Porque eles são exemplos. Eles precisam dar exemplo à igreja. Viu? Seja eles apóstolos, bispos, pastores. Viu? Líderes espirituais. Precisam ser espelho. E quando eles não estão dando exemplo, amados, me desculpa, eu não respeito.
Eu oro. Intercedo pela vida deles. De uma forma diferente, claro, né? Que eu não vou ficar... Eu sabendo que o pastor está em pecado, eu vou chegar e vou falar: Deus abençoa aquele pastor, o ministério do pastor, sabendo que ele está em pecado. Que aí você lá está pecando também. Está pedindo mal. Não, você tem que olhar na maneira correta. Deus, tenha misericórdia daquele pastor. E que ele possa reparar o pecado que ele está cometendo, o erro que ele está cometendo e pedir perdão a ti. É assim que você tem que proceder. Ou tem aquele lance: eu não vou ficar mais nessa congregação porque se eu continuar aqui, né, eu vou estar compactuando com o pecado. Foi o que eu fiz. Eu estava no ministério, não vou falar o nome do ministério por questão de ética. Só que eu descobri que o pastor desse ministério estava encobrindo o pecado da filha. Repreendeu uma obreira que cometeu um pecado, e a filha dele cometeu o mesmo pecado e ele não repreendeu. Então, para eu não entrar em conflito com o pastor, eu resolvi sair. Porque se eu continuasse lá, eu estaria compactuando com o pecado dele. E pecado tem que ser denunciado. Se for necessário publicamente, sim. Mas tem que ser denunciado. Por exemplo, o caso da Débora, da Léa Miranda. A Débora Miranda agiu corretamente em denunciar o pecado que foi comprovado, foi vazado em vídeo na internet. A Léa Miranda fazendo insinuações eróticas ao amante. Então, nesse caso, é por isso que eu estou falando: não toquei nos ungidos do Senhor. Porém, se esse ungido do Senhor pecar contra Deus, temos que denunciar. E temos que sair do lugar. Se eu fosse a Débora Miranda, eu sairia da Deus Amor e montaria um ministério. Que, claro, que tem que ser baseado na palavra de Deus. Ok? Então, gente, para esclarecer esse versículo de uma vez, concordo com esse versículo, porém, as pessoas interpretam de uma maneira errada. Ele é ungido do Senhor, não pode tocar nele, não pode orar, não pode repreender ele. Não, é errado. Nós temos que... Senão, qual é o sentido... Se não é assim, qual é o sentido de ter um profeta na igreja? O profeta não tem compromisso com o pastor. Se fosse assim, aquela repreensão de Natan a Davi seria em vão. Aquela repreensão de Deus a Samuel a respeito da unção de Davi seria em vão. Então, assim, gente, concordo com esse versículo, só que eles precisa ser interpretado corretamente. Não toquei nos ungidos do Senhor, desde que eles estejam em santidade com Deus. Amém? Agora, se você não concorda com o que eu falei, inscreva-se no meu canal. Vai aparecer para o inscrito e do lado do inscrito o sininho. Clicando no sininho, você terá este vídeo e as milhares de vídeos que eu já postei dentro do canal José Castor a serviço do Rei. Essa foi mais uma matéria que está incluída dentro do quadro Esclarecendo a Bíblia Corretamente.